boa noite, seja bem-vindo. Boa noite também, Cláudio Nori e Eliane. Boa noite, Lídia. Adriana Alvarenga, boa noite, José Ricardo. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite também, Aninha e Adriano Borges, Serena Alves. Olá, Wagner, boa noite, Adriana Dantas, boa noite também, Valdete, Adriana Valério, Anita e Clarindo, sejam bem-vindos. Rosilda Martins, boa noite, Rosilda, boa noite também, Mariângela, seja muito bem-vinda. Sr. Antônio Onofre, boa noite. Joana Bandeira, boa noite também, Daniele Diamantino. Oneida Alves, boa noite também, seja muito bem-vinda. Olá, Marina, boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite também, Elaine, Michele e Gabriel. Olá, Marinha, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite também, Joana Carneiro. Cecília, boa noite. Boa noite também, Iraci, seja muito bem-vinda. Jailson Menezes, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite também, Filomena. Boa noite, Érica. É sempre um prazer imenso tê-los aqui conosco. Olá, Célia, boa noite. E Marina, o Everton está mandando um abraço para você, Marina. Eveline, Roberta e Gabi, boa noite também para vocês. Boa noite, o senhor Antônio Pazotto. Com certeza, Wagner, será um excelente. Senhor Antônio, Isabel também, né? Seja bem-vinda. Boa noite, Marilza. Celino, boa noite, seja muito bem-vindo. Olá, Helena Coelho, boa noite. Pode deixar, Marina. Pode deixar, obrigado. Fabiana Caldas, boa noite, seja bem-vinda. Leopoldina, boa noite também para você, seja muito bem-vinda. Olá, Marília, boa noite, Marília. Marília, nossa companheira aqui da AME, responsável pela divulgação, a parte do livro, né? Fez uma live ontem fantástica. Obrigado, Marina, foi muito bom como sempre. Olá, Rosilene, Osmani e Diego, boa noite, Tuca e Paulo Henrique. Boa noite, Tadeu Oliveira, seja bem-vindo. Olá, Salete, Márcio e Gustavo, boa noite também para vocês. Bom, gente, está na hora de nós iniciarmos a nossa leitura e estudo de hoje. Evangelho segundo o Espiritismo, orgulho e a humildade, né, que nós estamos vendo. E que a gente possa... com certeza, Marilza, sempre fantástico a participação da Marília, lendo os livros, fazendo aquele resumão para nós, com certeza. Olá, Lucélia, boa noite, seja muito bem-vinda. Joana Camargo também, boa noite para você. Aí, Marília, a Rosilene está comentando aí, inclusive a Rosilene foi amiga da Patrícia, viu? Viu, Marília, o dia que você estiver também precisando de algum depoimento aí, pode conversar com a Rosilene que ela ajuda a gente aí. Foi amiga da Patrícia, tem muitas histórias para contar. Patrícia Vilas Boas, boa noite, seja bem-vinda. Agora vamos lá, gente. Que nós possamos agora nesse instante levarmos o nosso pensamento, deixar de lado um pouco das nossas preocupações, né?
Aquela frase que a gente gosta sempre de dizer, em determinados momentos da vida, aliás, o ideal seria em todos os momentos, que nós voltássemos para o problema e disséssemos a Ele que nós temos um grande Deus. Só que muitas das vezes nós viramos para Deus dizendo que nós temos um grande problema, às vezes reclamando dos problemas e das dificuldades que nós possuímos, e muitas das vezes pedindo até para que Ele nos libere de determinadas provas, expiações ou desses problemas. Os problemas existem para nos fortalecer, sim, para deixar o espírito, para deixar a alma mais preparada para todos os embates da vida e principalmente para que ela passe a conhecer todas as leis que regem a natureza. E a partir do conhecimento dessas leis, da prática destes ensinamentos, nós nos aproximaremos da perfeição, nós nos aproximaremos deste equilíbrio que é o universo e, é claro, estaremos muito mais próximos do Criador. Conhecendo as suas obras, conhecendo as leis que regem toda a criação, estaremos muito mais próximos do Criador. E que todos nós, encarnados e desencarnados nesse instante, possamos sentir a paz, a energia, o amor deste Mestre incomparável, que sempre é derramado por toda a humanidade. Sim, nós só precisamos, meus queridos companheiros, nos colocarmos em condição de assimilar toda essa energia e vibração que o Cristo nos envia. E quando nós estivermos, qual antenas, preparados para captar toda essa vibração do Cristo, muito mais fortes nós estaremos. Fortes o suficiente, não apenas para vencer os obstáculos da nossa vida, mas também para exemplificar a todos aqueles que estão à nossa volta, para auxiliar aqueles que convivem conosco, que comungam desta existência no mesmo lar, ou no mesmo local de trabalho, ou na mesma vizinhança, e sobretudo, aqueles que ainda se consideram nossos inimigos. Sim, que essa paz do Cristo, que está sendo captada por cada um de nós que aqui estamos reunidos nesse instante, possa refletir e cobrir toda a humanidade deste planeta maravilhoso em que nós estamos inseridos. Que as bênçãos do Cristo nos auxiliem, nos inspire, e inspire também os nossos anjos de guarda e aqueles amigos que nos auxiliarão na interpretação dos ensinamentos dele, para que, ao término deste estudo, ou desta leitura e estudo de hoje, estejamos muito mais fortalecidos, em especial na humildade, para vencer o nosso próprio orgulho. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite também, Lilian, seja muito bem-vinda. Olá, Dona Guilmar, William, Ângela, Iltinho e Eloá. Olá, Leívia, seja muito bem-vinda, espero que esteja 100%. Luciene Naves, boa noite Luísa Silva, olá Marcelo Machado, Luísa Nalim, boa noite Renato Leite, sejam todos muito bem-vindos, gente, é um prazer imenso tê-los aqui conosco, em mais uma oportunidade de juntos aprendermos algumas lições que o próprio Evangelho nos proporciona. Francisca Helena, boa noite também, seja muito bem-vinda. Marcileia Santos, é sempre um prazer tê-los aqui conosco, né? Marcileia, Luciano, Guilherme, Reinaldo, boa noite para todos vocês. Gente, vamos retomar a nossa leitura e estudo deste capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os pobres de espírito, e especialmente no título, o orgulho e a humildade. O orgulho e a humildade na sua primeira parte, o primeiro texto do Espírito Lacordaire, que nós estávamos exatamente vendo, que nós estávamos identificando. Porque depois nós temos o do Adolfo, bispo de Argels, que também vai trazer muitas coisas interessantíssimas para nós. Mas antes de nós chegarmos a essa partezinha final desse texto que ficou faltando, e como eu disse para vocês, o ideal seria uma leitura e nós comentarmos frase por frase
porque são muitos os ensinamentos, são muitas as informações. Mas a gente vai fazendo este apanhado, abordando todos os pontos e tópicos por ele aqui trazidos. Nós não vamos deixar passar absolutamente nada, mas só assim para fazer esse resuminho. O que nós podemos identificar? Nós já identificamos a própria humildade do Espírito Lacordaire, sobretudo quando ele inicia o seu texto pedindo o auxílio e pedindo a inspiração, não para que ele pudesse falar ou dizer palavras bonitas para a sociedade, mas para que as palavras que ele viesse a escrever ou a ditar, que ela se tornasse compreensível pelas pessoas. Vejam, muitas das vezes, né, Juscelão, boa noite, seja bem-vinda, a gente tem aquela preocupação de mostrar para os outros, podemos até dizer, né, vou usar uma forma bem vulgar, mas muitas das vezes nós temos aquela coisa de exibir para os outros o quanto nós sabemos, quanto conhecimento nós temos. Ele não, a sua preocupação já começou, olha, que as minhas palavras se tornem compreensível, que a humanidade possa captar tudo isso que nós estamos aqui agora estudando, né, Maria Senhora, boa noite, seja bem-vinda. Tudo que nós estamos aqui estudando, que eles possam e sejam capazes de captar, para que, colocando em prática, e a gente só coloca em prática aquilo que a gente compreende. A gente só coloca em prática quando nós somos ou estamos convencidos daqueles ensinamentos, daquelas informações. Caso contrário, nós não conseguiremos. E aí, ele vem desenvolvendo o seu texto. Uma parte principal que nós vimos e comentamos bastante foi aquela em que ele comenta que a caridade sem humildade, ela não passa de uma capa que nós vestimos para, de novo, nos exibirmos para os outros. Sim, porque a humildade, ela tem que ser a base de todas as virtudes. Eu falei aqui da caridade que ele citou, mas a humildade é a base de todas as virtudes. Não tem como nós falarmos em qualquer virtude sem a humildade. Por isso que, quando Jesus vai se referir aos pobres de espírito, ele está exatamente falando àqueles que conseguem ver e analisar, conseguem abrir os olhos e identificar a sua posição diante de tudo isso. Veja, o próprio Cristo tinha. Olha, por que me chamais de bom? Bom, somente o Pai. O que será que Jesus quis dizer com isso? Ele era um espírito bom, ele era um espírito evoluído. Ele é um Cristo, numa escala evolutiva, ele está logo muito acima de todos nós. Mas ele diz que bom seria só Deus, reconhecendo a sua capacidade, inclusive a sua possibilidade de falhar. Mas a gente sabe hoje que na escala dos Cristos não existe falha, nem mesmo na encarnação. Mas o Cristo reconhecia a sua própria humildade. Então, quando Lacordaire vai falar para nós, olha, a humildade é a base de tudo, é para que nós tenhamos cuidado. Gente, nós sabemos o quanto nós precisamos de muitas coisas. Sim, no mundo onde nós estamos, vocês prestem atenção o que a sociedade exige de nós, o que a sociedade espera de nós. Né, Juraci, boa noite, seja bem-vinda, boa noite também, Selma, boa noite aqui para a Cidinha Cerise, para a Renata Cristiane, Sônia, para a Adriene Marizek, que fez aniversário, né, Adriene? Parabéns para você e para todos os nossos companheiros, que a Marcileia sempre compartilha aqui, né, a Raquel Porfírio, como sempre, participando conosco. Então vejam, a humildade como base diante de tudo aquilo que a sociedade nos apresenta, muitas das vezes nós até acabamos ficando um pouco perdidos, porque a gente quer ser aceito pela sociedade, a gente quer participar, e muitas das vezes a gente se coloca de uma forma até mesmo, vamos dizer assim, humildes, para ser aceito em determinados locais. Mas por quê? Porque a gente ainda tem essa coisa de querer agradar ao outro. E aí fica difícil e complicado. Querendo ou não, quando a gente está querendo agradar ao outro, nós estamos colocando aí nada mais, nada menos do que o nosso próprio orgulho. Sim, se eu quero agradar o outro é porque eu quero que o outro também sinta, ou pelo menos que ele perceba que eu sou uma pessoa boa, que eu sou uma pessoa agradável. Mas, aí Lacordaire fala, a nossa
forma de agradar, ou a quem nós deveríamos agradar, não é a sociedade, nós devemos agradar a Deus. Por quê? Porque o próprio Cristo disse: acumulem tesouros onde as traças não corroem e os ladrões não roubam. Ah, mas aí ninguém vai ver, e eu quero que as pessoas vejam. Ah, não, e às vezes a gente vai estar até com aquela desculpa, né? Eu quero que as pessoas vejam para que elas sigam o meu exemplo. Seguir o seu exemplo? Não, mas somos nós quem devemos buscar essa sintonia e a ligação com Deus. Né, Sr. Luiz Alberto, boa noite. Somos nós quem devemos, e não essa preocupação com os outros. Não. Você está em sintonia com o Criador? É isso que ele coloca. Ele ainda vai citar, nós vimos no nosso último encontro, né, é uma pequena historinha, uma analogia, né, de uma criança que às vezes que passa perto de um local e está acontecendo aquela festa, outras crianças se divertindo, ele ainda adverte, né, ele chama atenção: ó, peraí, criança, você está vendo aquilo que está acontecendo ali, mas você não imagina quanta tristeza tem no coração de muitos daqueles que estão ali. Não precisa invejar essas pessoas, não. Fique tranquilo na sua e principalmente se sintonize com o seu anjo da guarda. Isso, muitas das vezes, é uma necessidade sua. Não fique invejando ou querendo isso que os outros têm. Mas seja pura e principalmente procure se sintonizar. Deixe o seu coração livre. Se sintonize com o Criador. Isso foi aquilo que a gente viu, né, com o próprio Lacordaire. E ele vai seguir para nós fecharmos esse texto, né, que ele coloca aqui para nós nessa primeira parte. O Celino ainda coloca: infelizmente o orgulho ainda atrasa muito o nosso crescimento. É por isso, né, Celino, que está lá na questão 785, né, do Livro dos Espíritos. O orgulho e o egoísmo como os entraves para o progresso da humanidade. Gente, aliás, assim, até uma coisa que eu gostaria até de compartilhar com vocês. A gente sabe de tudo isso, mas confesso a vocês, não é fácil nós nos livrarmos do orgulho. Aliás, particularmente, na minha opinião, a gente não deveria nem estar muito preocupados com isso. Né? Eu lembro até uma frase, uma exposição do Raul Teixeira, que ele falou que o guia espiritual dele falou para ele o seguinte: ao invés de você ficar se concentrando em eliminar o orgulho, porque todas as vezes que você vai falar que você precisa, você está atraindo ele. Comece a trabalhar o contrário, comece a buscar as virtudes. Ao invés de citar que você precisa eliminar o orgulho, comece a falar que você precisa desenvolver a humildade. São formas diferentes de nós vermos e muitas das vezes de repetirmos as coisas, né? Ercília, Ana Cristina, sejam bem-vindas. De repetir as coisas para que a gente consiga assimilar. Sim, porque claro que o Celino colocou aí, a nossa sociedade, gente, ela vai exaltar cada vez mais o orgulho. A nossa sociedade vai exigir de nós que nós sejamos cada vez mais, vamos assim dizer, vistos pela sociedade. Olha aí as redes sociais. Quase todo mundo tem rede social, é vigiado pelos amigos, pelos familiares, e todo mundo fica olhando, e aí parece que aquilo fica, né, atiçando. Opa, eu preciso ver, eu preciso colocar, eu preciso, né, postar. Alguém tem que ver que eu estou postando, e às vezes está postando uma mentira, mas a sociedade fica cobrando isto, e nós muitas das vezes não conseguimos lutar contra a sociedade, né? E aí a Elaine pergunta: e para o vício, o que nós podemos falar? Elaine, nada. Deixe que as virtudes vão tomando conta de toda a nossa estrutura. Vamos buscar conquistar as virtudes. Por quê? Porque automaticamente você vai eliminando. E a cada vez que você repete, eu preciso eliminar tal coisa, a sua mente vai registrando aquilo. Vocês já viram falar? Psicólogo fala muito isso, né? Que a nossa mente, o nosso cérebro não registra a palavra não. É isso. Ele realmente não registra. A gente até cita aquela brincadeira, né? Ó, eu gostaria que agora, nesse instante,
todos vocês que estão me ouvindo, ninguém pensasse em macaco. Ora, se eu falar não pensasse em macaco, qual a primeira coisa que vem na mente? É um macaco. Eu citei a palavra, um símbolo, e a gente já busca o símbolo. Boa noite, Gustavo Duarte. E a gente já busca o símbolo. Então o nosso cérebro não registra a palavra não. Então, com relação aos vícios, vamos deixando de lado e vamos buscar desenvolver virtudes. E automaticamente essas virtudes vão tomando conta e a gente vai superando todos esses vícios. Ok? Bom, seguindo, o que Lacordaire vai dizer? Ele vai dizer o seguinte, gente: tudo aquilo que acontece conosco hoje, independentemente do que for, e aí ele usa essa expressão injustiça, tá? Tudo que acontece, primeira coisa, que a gente precisa ser indulgente. Sobretudo porque quando nós somos vítimas de uma, entre aspas, injustiça, e às vezes não está acontecendo nem diretamente conosco, por exemplo, todas as vezes, desenvolva a indulgência. Por quê? Porque ele vai dizer o seguinte: nós hoje estamos nada mais, nada menos do que procurando reparar o nosso próprio passado. Boa noite, Zélia, seja bem-vinda. Se eu acho que estou sendo vítima de uma injustiça, é porque no passado, de alguma forma, eu contribuí para a injustiça. Claro, por favor, me interpretem. Não estou querendo dizer que é tudo matemático. Assim, ou olho por olho, dente por dente. Não, isso aí na época de Moisés, quando nós iniciamos essa trajetória. Hoje não. A gente aprendeu com Cristo que o amor cobre uma multidão de pecados. Veja, então até não precisa nem ficar preocupando com os pecados. Se eu amar bastante, se eu amar demais, automaticamente eu estarei eliminando os meus pecados. Tá? E particularmente eu não gosto nem muito dessa expressão pecados, mas vamos ter assim, fica mais fácil para a gente não alongar muito. Então, Lacordaire vai dizer o seguinte: tudo o que acontece hoje, a gente precisa desenvolver a indulgência, porque nós não sabemos o que nós fizemos no passado. Talvez o que nós fizemos foi bem pior do que a pessoa está fazendo hoje. Ah, mas eu vi a notícia, fulano está fazendo isso, a política... Não, gente, esqueça. Se está acontecendo, eu preciso avaliar. Será que eu estou fazendo isso? Será que eu estou agindo dessa forma? Que ele possa se sintonizar com o Criador e ele mude a sua atitude. O que ele está fazendo, que sirva de lição para mim, porque pode ser que no passado eu tenha feito, ou para que eu me prepare para no futuro eu não fazer esse tipo de coisa. E aí é que entra exatamente a humildade. Quando eu me coloco na condição de criticar qualquer pessoa, por qualquer comportamento, eu estou deixando de ser humilde e desenvolvendo o orgulho. Por quê? Porque se eu estou criticando é porque eu sou melhor do que o outro. Não é mais ou menos assim? Então, o que ele diz é isso, que a gente possa, e principalmente se estivermos sofrendo algum tipo de humilhação, ele ainda diz, suportem a humilhação. Por quê? Porque é uma prova pela qual nós estamos sendo submetidos. E se nós estamos sendo submetidos a essa prova, aí eu pergunto para nós mesmos, cada um se pergunte, qual é a nota que eu estou tirando depois disso? Qual é a nota? Estou numa prova, fiz uma crítica, e agora você vai lá e dê sua nota. Qual a nota você vai dar para você mesmo? Né? Aquilo que Jesus fala. Gente, Jesus já disse tudo para nós, né? É fácil a gente enxergar um cisco no olho do outro e não enxergar a trave que está no nosso olho. Então, é uma análise que a gente pode fazer depois de qualquer comentário, depois de coisa que vem no seu pensamento. Dê uma nota. Ó, eu acabei de fazer essa prova. Qual que é a nota que eu tirei? Eu acho que eu estou de recuperação. Se eu estou de recuperação, aí a gente vai fazer como Santo Agostinho ensina para nós na questão 919 do Livro dos Espíritos. Faz à noite essa reflexão. No dia seguinte, né? Aí, ó, que a Filomena colocou, temos que analisar, discernir. Fez análise, no dia seguinte, opa, ontem eu fiquei de recuperação, agora eu vou passar por uma nova prova, eu quero passar nesse teste, eu não quero ficar de recuperação mais uma vez. Inclusive, Lacordaire vai dizer, gente, muitos de nós às vezes
ressentimos por não termos seguido Cristo nesses 2000 anos. E muito se fala nessa sua volta, mas ele diz o seguinte: se Cristo voltasse hoje, com certeza, gente, ele ainda seria crucificado. Lógico que seria crucificado de uma forma diferente, mas ele seria crucificado. Por quê? Porque o orgulho da sociedade ainda consegue dominá-la. E se o orgulho da sociedade consegue dominá-la, qualquer um que venha nessa tentativa de combatê-lo, com certeza ele será crucificado pela sociedade. Palavras de Lacordaire, e eu concordo com ele. Eu acho que nós ainda não estaríamos preparados para uma segunda vinda do Cristo. Não. Nós não conseguimos colocar em prática sequer, eu vou dizer aí, 10% de tudo aquilo que ele ensinou. Talvez alguns consigam colocar um pouquinho mais, mas sequer 10% ele viria para quê? Alguns vão dizer, ele vai vir para poder julgar. Se ele vier para julgar, nós todos estamos perdidos. Olha a humanidade. Veja o quanto nós conseguimos crescer e evoluir. Quantas pessoas, se hoje viesse o Cristo e estabelecesse aquela parábola do juízo final, quantos de nós ficaríamos à sua direita? E quantos ficariam à sua esquerda? Então, não está pronto, não estamos preparados. Deixa ele quietinho lá. Nós é que temos que caminhar e subir até ele. O Sr. Antônio Noff coloca aqui também para nós, né? Preciso melhorar a cada dia, né? Exatamente, Sr. Antônio, aquilo que Santo Agostinho também falava. E olha que Santo Agostinho, gente, ele foi teimoso, ele foi boêmio, ele curtia a vida, ele desacreditava. Foi a persistência da sua mãe, que demorou mais de 30 anos para ele conseguir se convencer. Depois ele foi considerado até um santo, modificou completamente a sua vida e deixou esse ensinamento para nós. Olha, peraí, eu sei o que eu estou falando, façam isso que vocês vão ter facilidade, tá? E é o que Lacordaire também vem trazendo para nós nesta leitura. E no texto, como a gente está fazendo uma leitura e estudo, eu não posso deixar de citar, ele vai lembrar de Moisés. Eu também adoro essa passagem, né? Aquela depois que Moisés consegue retirar o povo do Egito, tá ali o povo reunido, ele sobe no Monte Sinai, tá? E até uma questão simbólica interessantíssima, porque ele precisava subir para se conectar com o mais alto. E a gente quer o quê? Nas nossas orações principalmente, que Deus desça até nós para que ele se conecte conosco. Nós não queremos subir para nos conectarmos com ele. Por isso que eu adoro essa passagem. Eu adoro aquela música, né, do Regis Danese, de Zaqueu, né? Vamos subir. Por quê? Porque nós temos essa necessidade de subir. E aí ele vai comentar, olha, na época de Moisés, libertou todo mundo, estava todo mundo livre, aquela beleza. E aí achou que todo mundo ia agradecer, né? Poxa, vamos agradecer a Deus. Nós saímos da escravidão, Moisés sobe para receber as tábuas da lei, e quando ele desce, o que aconteceu? Fizeram um bezerro de ouro para adorar. É o que conta as escrituras. Eu não vou entrar no mérito se isso foi verdade ou se foi mentira, se é também mais uma parábola, não vou entrar nesse mérito. Mas vejam que é um relato da história de um povo que não conseguiu ficar, depois de ser libertado, vamos dizer poucas horas, sem algo palpável para adorar. Precisaram construir um bezerro de ouro para adorar. Aí eu pergunto para vocês, com qual finalidade? O que acontecia? O que aconteceu com aquele povo? Ora, por que a gente precisa? É o que está acontecendo com a sociedade hoje. Nós adoramos um bezerro de ouro hoje. A sociedade como um todo. Nós adoramos um corpo bonito, nós adoramos um carro do ano, nós adoramos uma casa bonita. A gente vive muito mais para essas coisas do que para o Espírito. E aí, né, Moisés vai descer e vai quebrar as tábuas da lei mesmo. Não. Por quê? Porque infelizmente nós ainda estamos erigindo
erigindo bezerros de ouro. E com relação aos ensinamentos do Cristo, aquilo que o Lacordaire também diz, nós estamos fazendo a mesma coisa. Deturpamos os ensinamentos do Cristo, modificamos a interpretação que ele tentou dar, e principalmente muitas das interpretações dos ensinamentos do Cristo, gente, são muito claras, não precisariam nem de exercícios interpretativos, né? A Marília está aí, professora também, que pode falar muito bem disso. Não precisaria nenhum tipo de interpretação, porque eles são muito claros, mas a gente quer dar uma interpretação, quer julgar um pouco de simbolismo, justamente para quê? Para poder interpretar a nossa maneira. Isso nada mais é do que construir um bezerro de ouro. Infelizmente é assim. E aí tem um detalhe, e aí o detalhe da própria história da humanidade, né? E eu gosto de falar muito disso. A gente tem feito até alguns estudos com o Grupo Espírita Mensageiro sobre as fases do Espiritismo. E a gente trabalhou um pouquinho essa questão da própria moral. Porque, gente, quando veio o Iluminismo, que foi um dos primeiros e principais movimentos, né? Principais movimentos para a humanidade se libertar e principalmente despertar a consciência, nós o que fizemos? Nós rompemos com a igreja, porque a gente achava que a igreja estava exagerando, que aquelas coisas estavam ali muito erradas. E aí o que nós fizemos? Nos libertamos da igreja e começamos a cultuar o materialismo. Aí veio as ciências foram se desenvolvendo, aí começamos a conseguir provar as coisas através de experiências, e a ciência veio tomando o lugar da própria religião. E aí o que aconteceu? Nós começamos a adorar muito mais o materialismo, desconfiamos completamente dessa própria religiosidade, e aí muitos ainda hoje vivenciam esse materialismo. Tem dificuldades de entender os verdadeiros objetivos e os aspectos religiosos. Para que serve a religião? Para ligar a criatura ao Criador. E nós fazemos o quê? Nós fazemos ou buscamos na religião apenas e tão somente algo para livrar-nos de algum tipo de culpa, sem fazer absolutamente nada para poder fugir daquela situação. Então, nós precisamos acordar, e é isso que o Lacordaire fala. Tudo isso, gente, ajuda a alimentar o próprio orgulho. O excesso de materialismo ajuda a aumentar, a fortalecer o nosso orgulho. Vamos vencer. Aliás, o principal objetivo do Espiritismo também é esse: vencer o materialismo que estava imperando naquela época. Kardec tem vários estudos na Revista Espírita falando exatamente sobre isso. Rompemos com a igreja, com o catolicismo, porque estava exagerado, mas criamos um materialismo. É 8 ou 80? Não, a gente precisa entender. Por isso que se diz muito do Espiritismo, que é um cristianismo redivivo. Precisamos voltar àquelas origens e resgatar os ensinamentos do Cristo na sua pureza, né? Como a Marília acabou de comentar aí agora mesmo. É perigoso querermos interpretar os ensinamentos do Cristo para atender os nossos interesses. Nós temos que buscar a interpretação dos ensinamentos do Cristo para nos aproximarmos do Criador. Por isso ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Finalizando a comunicação de Lacordaire, diz ele: despertai, meus amigos, despertai, e que a voz dos Espíritos ecoe em vossos corações, e fazei o bem, mas fazei o bem com humildade. Destrua os altares que nós elevamos ao orgulho e jamais duvidemos da bondade de Deus. Palavras de Lacordaire. Quando o Senhor vos der, segundo ele, uma manifestação mais retumbante da sua clemência, e a gente vê isso em diversas histórias, que nós possamos abrir os olhos e enxergar todas essas leis que precisam ser
bem administradas, bem entendidas e principalmente praticadas por todos nós. Mas aí está a sua preocupação, a preocupação de Lacordaire, né? Quem colocou aqui? A Valdete ainda colocou aqui, ó, a luta da reforma íntima, ela é árdua, sim. Ela é muito árdua, por quê? Porque a gente vai mexer com o nosso interior, gente. Nós vamos mexer com aquilo que nós gostamos. Nós vamos mexer com aquilo que nós chamamos de tentação. E o que é tentação? É tudo aquilo que a gente gosta, mas que para a alma, para o espírito, não faz bem. Faz bem para o orgulho, faz bem para a satisfação das paixões, mas para a alma, para o espírito, nem tanto. E é claro, como o Chico diz, né, definindo tentação, um cachorro grande e bravo correndo atrás de nós, e a gente doidinho para ser pego. Parece até estranho, né? Mas sim, doidinhos para ser pego. A forma como o Chico define tentação é fantástica. Nós queremos, muitas das vezes, não resistir à tentação. Por quê? Porque é algo prazeroso, é algo gostoso. Exaltar o orgulho é algo, só que é algo temporário. Aquilo vai te causar uma satisfação, uma sensação boa e gostosa, temporária. E às vezes, gente, é coisa que dura segundos, minutos. Não vai passar de horas, no máximo 1, 2, 3 dias. Depois vai desaparecer. Por isso que a gente precisa aprender com a humildade. Aquilo fica em você, ó, muito tempo. Por isso, mais uma vez, adverte Lacordaire: não fiquemos insensíveis a estes exemplos que nós estamos tendo com esses nossos estudos, com os estudos que os padres fazem na igreja, que os pastores fazem nos seus templos, nos seus cultos. Isso é de uma forma geral. Não sejamos e não permaneçamos insensíveis, é o alerta de Lacordaire. Todos esses espíritos foram enviados para quê? Para depurar e renovar a sociedade, que está enriquecendo-se de ciência, mas empobrecendo de sentimentos. E aí depois, o que vai acontecer? Aquilo que a gente está vendo na segunda parte do livro, o céu e o inferno. Espíritos que retornam para a casa, a verdadeira casa, chegam lá e falam tanto que estão sofrendo por terem exaltado cada vez mais o orgulho. Aí está a oportunidade que nós temos. E, gente, com muita tranquilidade. Nada acontece aos saltos. A gente caminha um passo de cada vez. Só que a gente tem que caminhar. Isso é que é importante. Eu não consigo. Não, ninguém vai conseguir vencer o orgulho nessa encarnação. Não. Mas dê um passo de cada vez. Se esforce aos poucos. Nós temos que ter essa consciência. A gente fala aqui, fantástico, maravilhoso. Edson, como é que eu faço para fazer isso? Gente, é assim, ó, como nós estamos fazendo, passo a passo, aprendendo. A gente aprende aqui hoje, amanhã alguma coisa acusa na nossa consciência, a gente fala, poxa, aí vai, caminha, depois você faz errado de novo, a consciência acusa de novo. Falei, nossa senhora, e agora? Aí você passa, só que aí você passa mais tempo sem fazer, e aí aos poucos nós vamos conquistando. Muita tranquilidade, muita paciência com a gente mesmo, para que a gente não venha a desistir. Porque muitos cansam e desistem. Vou deixar isso mais. Não, vamos devagar, um passo de cada vez. Muita tranquilidade e paciência. Bom, assim a gente fechou essa primeira parte do texto Orgulho e a Humildade com Lacordaire. E na próxima eu comento a vocês também do Adolfo, bispo de Argel, que também tem uma passagem interessante. A sua própria história de vida também foi interessante. É isso mesmo, Leopoldino, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Importantíssimo isso. E aí a gente vai dando sequência a essas nossas reflexões diárias. Muita paz a todos vocês, muito obrigado pelo carinho, pela participação. Tenham todos uma excelente noite e que cada um consiga sentir cada vez mais a presença deste mestre incomparável junto a cada um de vocês e aos seus
familiares. Muita paz e até o nosso próximo encontro.